Olá, pessoal. Este vídeo eu estou tratando então do elemento água, que eu coloquei já os slides com os conteúdos ontem para vocês, tá? E estou deixando esse gravado. De qualquer maneira, pretendo também, tá? Possivelmente hoje à noite mesmo, trabalhar essa aula com vocês. De qualquer maneira, já tem aí gravado, tá bom? Eu vou, lógico que em aula sempre surge mais temas, tudo, né? Eu vou colocar os slides para adiantar. Esse trata da questão da aula anterior, certo? Da formação do solo, degradação e recuperação. E acredito, tá, que tenha ficado claro, certo? Sobre esse tema, tá? Então, entramos agora no quesito água, bem? E, e vamos lá, tá bom? É, Cada vez eu estou trabalhando uma sequência de temas para a gente poder chegar, então, ao sentido da vida, da distribuição da vida e, lógico, da, das espécies em si. Tá bem? Já trabalhamos força geológica, formas de relevo, tipo de clima, trabalhei lá em biogeografia, até questiono se realmente preciso trabalhar isso de novo, ou a gente pode tocar à frente, tipo clima polar, tropical, equatorial, né? Nós trabalhamos na aula passada, bem? E se não, eu faço uma aula com relação a isso, tá bom? Solo e agora água, né? Então, quando a gente começa a combinar tudo isso, a gente vai entender o porquê certos lugares, né, permitiu certas condições à vida, tá bom? Então, vamos em etapa, né? Bom, eu coloquei esse fato histórico, tá? Que Yuri Gagarin, russo, certo, foi o primeiro a avistar do espaço a Terra, né? E ele deixou uma mensagem famosa que ele colocou que a Terra era azul. Tá? Apesar da gente, né, ver o céu azul, né, a imagem lá de fora demorou para a gente ter ideia de que cor que era o nosso planeta. Tá? E ele veio a confirmar, então, que o nosso planeta era azul, e isso se dava principalmente à grande superfície de água que ele tem. Né? Então, a água acaba contendo outras cores, refletindo o azul, que é o que a gente vê. Tá? Já durante a Guerra Fria, lá em 1972, tiraram essa imagem da Terra, foi a primeira grande imagem do planeta, tá? E aí ficou caracterizado mesmo, né, não só o tom da cor, como a distribuição que nós temos entre continente e oceanos. Bem? Agora, se a gente for tratar de água mesmo, é incrível que se a gente comparar a massa da Terra no sentido de rocha, né, da litosfera, do manto, do núcleo, o que a gente tem de água na superfície, apesar dele cobrir uma grande área da superfície, né, se comparar tudo isso, é esse cubo, tá, quadrado que você vê na imagem, certo? É o que a gente tem de água no planeta, comparando toda a matéria dele, tá bem? Então, o que eu falei para vocês, a questão da rocha. Então, parece, tá? Se você for comparar tudo isso, não tem tanta água assim, não, né? E essa comparação também é interessante, porque essa gota maior, comparando o que a gente tem de rocha, né, seria água salgada. E a gota menor é água doce. Ou seja, se a gente pegar superficial, tá? Se a gente pegar todos os rios e lagos do mundo, tá? Dá essa gotinha aí, tá bem? Então, ou seja, menos ainda, tá? Como surgiu a água na Terra? Eu comentei com vocês no curso anterior. A gente tem hipóteses, certo? Hipótese não significa que é errado nunca, mas nunca conseguimos comprovar realmente de onde veio toda essa água. Uma hipótese diz, tá? Vou colocar até a imagem para vocês, certo? Que parte, essa imagem da esquerda, que parte da rocha líquida, na hora que ela se resfria, ela, né, expele a água, ou seja, o vapor, né, de água. Tá bem? Então, parte da nossa água vem das nossas rochas, saindo do estado líquido para o sólido. Bom?
E já há uma hipótese também que trata que boa parte da água que nós temos veio do espaço, principalmente com fragmentos de meteoros e principalmente de cometas, tá? Que são elementos que têm bastante água. Tá? Então, poderia ser até as duas coisas, mas a gente ainda não conseguiu comprovar de onde veio essa água que na superfície é tão significativa. Tá? A água, como a gente lembra, ela pode estar em vários lugares, né? Coloquei esse esquema para vocês, certo? No caso de um vale, né? A gente tem a água no aquífero, certo? Está no meio das rochas, tem um lençol freático, que é um manto de água mais superficial, fora os oceanos, ou seja, tá? Então, a gente tem água no estado líquido, sólido e gasoso em várias partes do planeta. Tá? O ciclo da água, é claro, vocês também já conhecem bem. Tá bem? A questão da evaporação, condensação e precipitação. Tá? Essa evaporação pode ser direta de um meio aquoso mesmo, ou através, tá, de algum animal ou planta. Aí, como é que é a distribuição de água pelo mundo? Então, repare, né, que tem muita água, certo? Vamos de baixo, salgada em relação à doce. Tá? E essa água doce, repara que, né, boa parte dela está congelada, tá? Outra parte significativa está subterrânea, certo? Rios e lagos, vocês vão ver que é uma parte muito pequena mesmo. Bom, os outros seria nas nuvens, certo? Que a gente no ar, propriamente dito. Tá? Aí ele te traz uma imagem, como é que é a distribuição de água pelos países do mundo. Tá? Então repara que quando a gente põe uma distribuição política, ele não fica muito justo. Tá? Olha o exemplo do Brasil, né? O Brasil todo parece que tem muita água e a gente sabe que não é assim. Então a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente vai avaliar certos mapas, no caso, tá? Para ver como é que ele está demonstrando isso. No caso dele, está mostrando a política, realmente, o Brasil tem muita água, mas não o Brasil inteiro. Aí repara que esse é mais fiel, tá? A distribuição de água. Ou seja, as áreas verdes é onde eu tenho a maior distribuição de água. Tá? E conforme vai mudando de tom de amarelo, laranja, vermelho até o marrom, são as áreas mais áridas. Então, nesse mapa, você observa que a distribuição de água doce no mundo não tá longe de ser igual. Tá? Esse já é um mapa que mostra onde estão os aquíferos, aquilo que eu mostrei para vocês. Tá? Se a gente for pensar na quantidade de água que tem subterrânea, é muita coisa. Tá? Mas é uma água, a gente chama também de água fóssil, porque é uma água que demorou milhões e milhões de anos para passar pelas rochas e ficar lá guardada. Hein? Então, é claro que se a gente começar a tirar, e como já começou em vários lugares, de uma maneira maior do que ele repõe, tá? Ele seca. Tá bom? Então, esses são os lençóis subterrâneos. Tá? Aí são os mesmos lençóis, já com os digníssimos nomes, ou seja, você vê que em termos subterrâneos a gente tem muita água. Tá? Quais são as formas de precipitação? Então, de chuva. Tá? Que às vezes a gente vê no climograma, né, no gráfico de quanto chove, a gente pensa que chuva só é aquela que realmente está caindo muita água de maneira violenta, tá? Não necessariamente. Olha isso, ó, né? Se eu pegar o orvalho, que é aquele da manhã gelada, o granizo, a neve, a geada e até mesmo a garoa, ele conta como precipitação. Tá bom? Então, um deserto raramente vai ver chuva, tá? Mas não é raro no deserto ter um orvalho, bem, pela manhã, porque geralmente as manhãs nos desertos são geladas. Bom? E uma coisa que é bom a gente também entender, que nem toda nuvem é igual. Tá? Existem nuvens de vários tamanhos e várias altitudes, certo?
E as nuvens, mais do que essa que vocês estão vendo nesse quadrinho, elas ganharam nomes, certo? Para a gente poder classificá-las. Então, tem certas nuvens que não precipitam, tá? Simplesmente acumulam e se desfazem, tá? Conforme o ar vai ficando mais seco. Bom, mas ela não precipita na forma de chuva. Já outras não, inclusive você tem os risquinhos para mostrar, né, quando que a nuvem tem condições de precipitar chuva e quando não. Essas que estão mais no alto, cirros estratos, tudo, tá? Esse tipo de nuvem até é relativamente comum em deserto, tá? Mas você não vai ver, certo, uma precipitação de chuva, tá? Dessas nuvens. Aí eu coloquei alguns exemplos associados a elas, tá? E aí a questão da água e a evolução da vida. Então, se você for acompanhar essa espiral, você vai ver que a água existe há muito tempo na Terra. Tá? Não dá para ver, mas posso garantir para vocês que antes de começar a ter vida, já tinha água. Então, a água é lógico que teve um papel fundamental, hein, nesse nicho, nessa diversidade todas e nesse papel da evolução que todos os organismos passaram. Bom, então, é a vida que veio acompanhando, né, a água. Tá? E aí, olha, só para vocês terem uma ideia, né, como tudo já mudou nesse planeta. Bem? A imagem da esquerda, lógico, é um desenho, tá? Mas demonstra como era a Antártica quando ela ainda era tropical, ou seja, um continente úmido, tá? E por isso bastante florestado. Bom, e o da direita, que é de uma savana africana, entenda que todo o deserto do Saara já teve essa paisagem, ou seja, chovia bem. Então, os continentes, a partir do momento que eles vão se deslocando, vão criando outras formações, a gente vai vendo também que a distribuição de água ela vai se alternando. Hoje, até o presente momento, vamos dizer assim, a precipitação é muito abundante na Amazônia e também é para a nossa região, principalmente durante o verão. Porém, se alterações bruscas ocorrerem na Amazônia, é certo que o número e a quantidade de precipitação e o volume de precipitação também vai ser menor na nossa região, já que boa parte da chuva nossa é evaporação que saiu da região norte. Bem, então, tudo isso é muito dinâmico, tá? Inclusive a questão da precipitação. Bom, daí deixei também os endereços para vocês darem uma olhadinha nos vídeos relativamente curtos, bom, que vai ajudar bastante. Tá? E se der, a gente conversa mais tarde, ao vivo, com relação a isso. Tá bom? Então, por hoje é só, gente. Valeu.